Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, Sem Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira, ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. A Daiane vai trazer... Pode deixar aqui com o Robson, que daqui a pouquinho eu pego, viu, Daiane? Olha, eu precisava mostrar uma matéria que saiu nós falamos aqui ontem, obrigado, viu, Robson? Ontem nós trouxemos aqui o Miguel Escandon falando da Casa do Trem Bélico, né? E ele diz que ele, de forma espontânea, ele estava se vestindo a caráter, né, um soldado antigo, né, com uma roupa militar antiga, e estava ficando na frente. Mas ele não falou pra gente que ele ficava ele fica com a corneta lá. E de que o pessoal que passa de bondinho achou mal barato e tal. Então a Casa do Trem Bélico, que muitos santistas não sabem o que é, do que se trata, se bobear, nem os caras aqui do Porto sabem, que ali, que o mar chegava ali na Tiro 11, né, o nome da rua ali. Você conhece a Casa do Trem Bélico, Miro? Não conhece, né? Você conhece, Robson? Lado, já passei, nunca adentrei. Nem eu, fica tranquilo. E não sabia dessa história que eu achei muito importante. Você sabe que ali, um pouquinho na frente, é Tiro 11, né, o Daiane? Tiro 11, é na rua Tiro 11. Ali perto atrás da Praça da República, né, indo em direção ao cais, o mar ia até ali. Até um pouquinho na frente dessa rua Tiro, da Casa do Trem Bélico. E ali tinha um trapiche. É considerado o primeiro porto ali e no Valongo. Então ali tinha um trapiche, tinha um forte que acabou em razão do alinhamento do cais, foi extinto. Tinha um forte ali e chama Casa do Trem Bélico. Até ontem eu achava que era Casa do Trem Bélico e tinha a ver alguma coisa com algum trem. Eu também. Mas não, vamos o programa Sem Ração é cultura. A palavra trem é francesa, quer dizer muitas coisas, coisas diversas. Então, por isso que os mineiros, quando falam trembão, de onde vem essa expressão? Dessa palavra, dessa simbologia francesa. E essa Casa do Trem Bélico era um paiol central que municiava todos os outros fortes. Então ali, tanto é que você vê o desenho dela, nós temos aí o desenho dela, você vê que é uma fortificação bastante sólida, né? E ali era um paiol principal que abastecia. Então os navios chegavam, deixavam todos esses armamentos nesta Casa do Trem Bélico e dali era distribuído para os outros. Mas o que a gente estava conversando ontem, da estratégia, né? Ali num ponto, quer dizer, nenhum navio entrava, né? Tinha que pedir dá licença que nós vamos passar. Então aí o Escandon, ele está se vestindo de soldado e ficando ali na frente por livre e espontânea vontade. Então vai agora, e a entrada é gratuita, você não paga nada. Então agora vai uma dica para a Secretaria de Cultura, né, de incentivar as pessoas a irem, porque tem peças muito interessantes, o Robson gosta disso. Robson, não perca a visita à Casa do Trem Bélico. Até porque o Museu Pelé, que gastaram 50 milhões de reais no museu. Isso é um absurdo. É um valor que ninguém consegue. Eu já perguntei para diversos especialistas, nenhum conseguiu me convencer, aliás, e nem se convencer do investimento de 50 milhões, que deve ter dinheiro que saiu pela janela, porque 50 milhões de reais. E o Museu do Pelé está dando um prejuízo mensal de 80 mil reais. Todo mês alguém
e a prefeitura, somos nós que pagamos impostos, fazemos um checão lá, 80 mil reais. Nada contra, o Pelé tinha que ter um busto em cada praça dessa cidade, a entrada da cidade tinha que ter uma homenagem ao Pelé, sem dúvida nenhuma. Agora, lembrando que no Museu Pelé não tem o principal acervo do Pelé. O principal acervo do Pelé não pertence aos santistas. Há muitos anos ele já vendeu. Então, fico triste em saber que pontos como a Casa do Trem Bélico, que foi gasto pouco mais de R$1 milhão e tem um acervo incalculável, não tem a mesma atenção. Bom, depois do meu desabafo, agora estou mais tranquilo. O Miro... Bom, Miro, de vez em quando não dá vontade de dar uns desabafos assim, não? Pô, na hora no Porto, então, deve sentar a mão em alguém lá. Várias vezes, né? Não é? Precisa manter a calma, né? Mas que dá vontade, dá. Eu já fui numa reunião com o Miro no Ogmo, uma vez nós fomos numa reunião com o Miro no Ogmo. Logo no começo, você estava até bem mais magro, né, meu? Fala isso. Fala isso. Estava até bem mais... Estava bem, acho que há uns 10 anos atrás. Eu devia estar uns 20 quilos mais magro. E estava bem mais bravo. O sindicalismo te acalmou? A idade, a experiência vai fazer a gente se acalmar, né? Isso é normal, acho que para todo mundo, né? É verdade. Eu me lembro que você me mostrava os teus filhos, a homenagem, as duas filhas, a homenagem que você tatuou as filhas. Quantos anos tem isso? A mais velha está com 14, né? E legal. Tem a mais nova agora que está com 3. Legal, legal. Mas... E o coração está preparado para enfrentar esse mandato no Sintraporte? A gente vem se preparando ao decorrer do tempo, né, Lúcio? Também a gente vem aprendendo bastante com o companheiro Robson aí, né? A gente escutando bastante, assimilando as coisas e tal. A gente está preparado, sim. A gente se preparou bastante esses anos todos aí. Inclusive agora, no acompanhamento da lei e tudo, a gente está bem preparado, sim, para assumir aí o que o nosso amigo aí deixou aí para a gente conduzir aí. Muito bom. E eu estou com o ex-presidente do Sintraporte. Na verdade, você é presidente até o final do ano, não é isso? 4 de janeiro, até 4 de janeiro. 4 de janeiro. Mas é importante essa transição, né? Até porque nós estamos aí num momento até de discussão quanto à utilização do espaço público, né, portuário. Há discussões que, principalmente a Associação Brasileira de Terminais, tem questionado demais o governo, e aí temos uma eleição no meio do caminho. A transição no sindicato também acho que ajuda a compreender melhor o momento que essa nova administração vai enfrentar, né, Robson? Certamente, Augusto. E de novo gostaria aqui de dizer o que eu disse na cerimônia de apuração dos votos, na última sexta-feira, do agradecimento que eu faço a você por essa oportunidade que você dá, de desmistificar esse mundo portuário que muitos que moram além do casqueiro não sabem que existe. Então você joga um papel muito importante e eu quero registrar aqui, sendo praticamente essa a minha última entrevista na condição de presidente ainda do Sintraporte, deixar registrado o papel importante que você e o seu programa joga na questão portuária, né, abrindo espaço para todos os segmentos, mas principalmente para o setor laboral que enfrenta muitas dificuldades. Com certeza, não só a BTP, mas todos os demais segmentos patronais, eles não estão satisfeitos com a lei, com a 12.815, até porque eles não agiram em conjunto, eles não tiveram a estratégia pela primeira vez de agir em conjunto e ficaram fragilizados. E nós, os trabalhadores, tivemos avanço sim. Quem achar que não teve avanço é porque desconhece alguma coisa em relação à Lei 12.815, em especial os trabalhadores de capatazia. E o que acontece agora é que, independente de qualquer governo que seja eleito, né, de qualquer presidente que venha a ser eleito, seja a Dilma reeleita ou seja o Aécio se elegendo, né, os trabalhadores deverão estar preparados para enfrentar dificuldades, quer seja no campo político, quer seja no campo jurídico. Porque essas instituições, Augusto, caso elas não consigam mudar do ponto de vista político, eles irão à justiça. Já disseram isso, já falaram isso, entendeu? Então cabe a nós, vai ser uma tarefa árdua, que o companheiro Miro vai estar enfrentando aí, mas que tenha a certeza, eu estou fazendo esse voto aqui de confiança, de que nós, na diretoria, né, eu que permaneço ainda na diretoria, lá no cargo do patrimônio, na medida do possível, vamos estar ajudando o Miro, porque ele foi uma pessoa que se destacou, né? Vários companheiros nos ajudaram, mas o Miro se destacou. E aí foi um projeto, essa transição não ter
nenhum balanço, não ter nenhuma dificuldade de ser feita. E o resultado foi que a categoria votou maciçamente, 87% de aprovação, entendeu? Então tá de parabéns a categoria, queria aproveitar para parabenizar a categoria e parabenizar também os companheiros da Chapa 2 por ter enfrentado um processo democrático, onde a oposição também joga um papel fundamental. Mas, legitimado que está o Miro com 87% de aprovação, agora é arregaçar as mangas e trabalhar. E eu só queria dizer uma coisa quando você perguntou se ele estava preparado. Que ele era muito impulsivo, era brigão e tudo mais. O máximo que tem que se fazer é o seguinte: nós temos que pensar como homens de ação, e o Miro era um homem de ação, muita ação, mas na hora de agir, nós temos que agir como homens de pensamento. E o Miro está entrando nesse segundo estágio agora, entendeu? Na hora da ação, agir também com o pensamento, não somente com a ação pura e simples, porque ela não leva a lugar nenhum. O Sintraporte foi decisivo esse ano na manifestação que aconteceu lá na Embraporte, né? Acho que foi o sindicato que acabou capitaneando um dos principais movimentos sindicais dos últimos anos, né? A gente, na verdade, junto com os companheiros da Estiva, né? Mas antes eu queria deixar aqui um abraço lá para a nossa diretoria também lá, a que está e a recém-eleita, né? Um abraço para todos lá, para os nossos aposentados também e para as famílias. Na verdade, Augusto, a gente fez essa briga aí junto com os companheiros da Estiva e ela foi bastante árdua, porque, como o Robson colocou, para nós de capatazia, né? Ela trouxe essa nova lei trouxe alguns benefícios, sim. Algumas coisas que que não existiam na outra lei, nessa está. E nós pretendemos aí com essas novas lutas que virão e tal, manter pelo menos o que nós avançamos, que não foi pouco não. Foi a questão da representatividade, a questão de exclusividade no órgão, mais algumas outras. Nós precisamos manter isso. E para manter isso, né, como a ABTP e alguns os órgãos empresariais já estão se mexendo para mudar isso, vai caber a nós novamente, se precisar, fazer uma nova luta para poder manter o que a gente conseguiu, entendeu? Essa discussão, né, aliás, essa disputa capital e trabalho, nessa área portuária, acho que não cessa, ela vai se manter, até porque há esse desentendimento do que faz parte do porto organizado, do que não faz parte do porto organizado, que na verdade eu não consigo entender, né? É uma linha imaginária que criaram, né, Robson? Imaginária. O pano de fundo, e o telespectador tem que estar bem atento a isso, só é uma coisa, é dinheiro. O que se dizem, o capital, os empresários do setor portuário, o que tem, que colocam contra nós é que o nosso custo, que o custo da operação é muito caro, é muito elevado em função dos ganhos dos trabalhadores, o que não é verdade. E já pedimos 1000 vezes, o Miro está aí de testemunha em audiências públicas lá em Brasília, dizer o seguinte: vamos abrir o cofre, vamos ver quanto custa para movimentar um contêiner. Pega um contêiner aqui, vamos movimentá-lo, ok? Qual é o custo da mão de obra para fazer esse movimento? Vamos saber qual é o custo final da origem até o destino da movimentação desse contêiner? Quantos por cento impacta a mão de obra? Eu vou lhe dizer que é menos do que 2%. Mas ninguém quer fazer essa discussão. Então, o que tem é o seguinte, é querer cada vez mais, entendeu? Oferir lucros maiores. E aí vem a discussão de que o avulso é desidioso, que ele não tem comprometimento e tal. E é uma falácia. Com a crise recente que o país está passando, terminais tendo que demitir 30, 40, 60 pessoas por mês, no caso do avulso não tem essa necessidade de demissão. Por quê? Ele simplesmente não requisita. E essa discussão ela tem que ser amadurecida. Não dá mais para continuar do jeito que está. Não dá mais para colocar a culpa do custo Brasil nas costas dos trabalhadores. Isso tem que mudar. E aí, somente com um presidente preparado para fazer essa discussão. Inclusive, Augusto, a gente participou aí agora, alguns meses atrás, de um fórum que teve de capatazia lá em Salvador. E estava o ministro dos Portos lá, né? E até uma das minhas perguntas para ele foi o seguinte: essa questão dentro e fora do porto organizado. Na verdade, alguns dizem que dentro e fora do porto organizado, o trabalhador portuário tem que ter a preferência, e outros dizem que não. Mas a lei é clara. A lei está bem lá. Dentro do porto organizado é exclusividade do trabalhador do órgão e fora não. Nós não queríamos isso, mas num desses avanços que nós conseguimos foi realmente manter a exclusividade do trabalhador dentro do porto organizado. E agora os operadores, na verdade, estão se articulando para tentar mudar a linha poligonal para arrumar uma estratégia de mudar esses portos organizados. Dá preferência a alguns, a outros não.
E na minha pergunta que eu fiz para o secretário de Postos, eu perguntei assim, qual o entendimento do governo? O entendimento do governo hoje, o que é dentro e fora do porto organizado? Embraporte, por exemplo. A gente tem uma linha poligonal onde só o portão dela está fora do porto organizado. O restante todo está dentro. Mas ela disse que não. Ela disse que quando houve o projeto de construção, por ter tido vários problemas ambientais e tal, ela teve que avançar um pouco. Mas que ela entende que é um porto, um TUP, é um porto fora do porto organizado. Mas na linha poligonal não é. E aí como é que fica essa discussão? E aí eu fiz a pergunta para o ministro. Qual o entendimento então do governo? Ele me respondeu o seguinte, o governo não tem entendimento. Isso vai ter que ter várias ações jurídicas, várias discussões jurídicas, com a parte jurídica dos empresários, com a parte jurídica do governo, e aí nós vamos decidir. E nessa decisão... E lembrando que essa linha poligonal é uma linha imaginária. Né? Ela está definida por latitude e longitude, mas ela é uma linha imaginária. Agora, o que, e para quem está em casa poder entender, né? O que alguém pode estar pensando, mas o que está dentro do porto organizado e o que está fora? Qual é a diferença? Na verdade, eu parto do princípio, eu sou um leigo nessa área portuária, né? Não trabalho, nunca trabalhei na área, mas sou um observador. Eu acho que a parte mais importante para determinar o que está dentro do porto organizado e o que está fora do porto organizado é quem usa o canal. Né? Porque a base do porto é o canal do estuário, não é verdade? Se o cara construir um porto em São Bernardo do Campo, ele vai se virar e levar um navio para lá. Agora, no canal do estuário, e o porto foi criado ali pela característica do canal do estuário, parto do princípio que qualquer empresa que se utilize do canal do estuário está dentro do porto organizado. Até porque você tem a dragagem, você tem o prático, você tem agora a Codesp querendo implantar o VTMS, quer dizer, você tem uma série de ações que organizam a entrada e saída de embarcação. Portanto, organiza esse sistema. Ou o navio que vai para Embraporte não tem que dar satisfação. Ou entra de ré. Não, Augusto, o que acontece é que, e até explicar para o telespectador que quando fala porto organizado, ele pode pressupor que o outro é porto desorganizado. É verdade. Mas não é. O porto organizado é aquele dito dentro das áreas públicas da União, onde a União tem a primazia de fazer toda a gestão. E os outros são áreas públicas. Ali mesmo... Particulares. A Embraporte, ele tem um documento da época do Império. É uma área particular, da época do Império. Mas não importa onde ela está localizada, a atividade que ela vai desenvolver é a atividade portuária. Entendeu? E se utiliza, você matou a charada, não precisa explicar mais nada, nós vamos falar da antiga Cosipa, hoje Usiminas, que está lá no fundo do canal, né, do estuário, mas ela se utiliza dos canais. Portanto, se a Codesp, a autoridade portuária, não fizer a dragagem, ou seja, a União não fizer a dragagem, o navio da Usiminas não chega lá. É isso mesmo. E por isso, entendeu, que tem que ter esse entendimento. Eu estou dizendo, isso é uma guerra bem maior, é uma guerra onde o capital conseguiu disseminar que os trabalhadores portuários não eram trabalhadores de primeira linha, eram desqualificados, né? E que custavam muito caro, que as operações eram... Vou dar um exemplo de uma revista que estampou na página central, a revista Época. Isso, me desculpa, é um desserviço que a imprensa presta. Na página da esquerda, uma operação aqui no Porto de Santos de embarque de açúcar ensacado. Açúcar ensacado, feito aquelas lingadas como era feito tradicionalmente. Na página da direita, uma operação no Porto de Xangai com portainers de última geração e fazendo comparativo entre as duas. Isso é criminoso. Por quê? Porque se na página da esquerda tivessem colocado a Santos Brasil, a Libra, a Rodrimar, o Tecondi, aí seriam operações semelhantes que poderiam ser comparadas entre si, mas não uma operação arcaica, tradicional, de embarque, e ainda escreveram. Enquanto isso, no Porto de Santos, a mercadoria embarcada no lombo do pejorativo, uma coisa extremamente danosa. Você entendeu, Augusto? No mínimo desconhecimento de informação, né? Não é desconhecimento não, é maldoso, isso é plantado, nada é de graça. Nada é de graça, eles fazem porque sabem o que estão fazendo. E tenho lá minhas dúvidas se não estão recebendo mais para plantar isso do que pela tiragem da revista. Agora, é importante destacar que a tecnologia chegou nos terminais. Muitos dos terminais cada vez mais estão... infelizmente a gente tem ainda o problema do açúcar. O açúcar é um problema, é uma commodity que particularmente nos leva
ao Império, não é? Até verdade. hoje. Inclusive, na propaganda da Dilma, não é crítica, uma constatação, na propaganda da Dilma de ontem, eu fiquei impressionado porque mostrou os recordes de exportação. Era a intenção da matéria registrar isso. E mostrou diversos produtores. Nós só batemos recorde em commodities do Império. Café, açúcar, soja. Mal sabem as pessoas que veem essa propaganda lá em São Paulo, no Paraná, em Brasília, os prejuízos que esse tipo de movimentação de carga traz para a cidade, não é? Você sabe muito bem, melhor do que eu, do volume de caminhões, do cheiro, desses problemas de incêndios que tem a ver com a combustão do produto, no caso o açúcar, por exemplo. Quer dizer, nós ainda não atingimos uma exportação adequada, não é? De movimento de produtos agregados, né, Miro? Ainda estamos muito na commodity, né? Inclusive nós né, temos bastante trabalhadores ali num setor que estava sendo muito falado nos últimos meses aí, que é o corredor de exportação, onde inclusive tem várias ações de vários moradores ao redor e tudo. Existe uma intenção aí de mudar, né? Da prefeitura, aliás, de proibir. Não só de proibir, mas da prefeitura de mudar aquilo de local. Tá? Inclusive foi feita uma lei municipal e tal, que hoje caiu, porque ali é uma área da União, então entenderam que não é uma lei municipal que vai alterar. Mas houve essa intenção, essa tentativa de tirar dali justamente por isso, por ser ainda uma operação arcaica e tal, e que traz muitos prejuízos, não só com caminhões, mas ambientais, para várias pessoas que moram ali próximo, ali com situações de saúde e tudo. Então, infelizmente, a gente estamos nessa era ainda, né? Você quer comentar alguma coisa? Eu queria, porque e aí é que está a grandeza do Sintraporte, né? Nós temos uma dialética muito grande, onde às vezes nós convergimos e outras nós divergimos, né? A leitura que eu faço do corredor de exportação ela é muito clara. Ele já estava ali desde antes, ok? É um lugar ruim de trabalhar, é péssimo de trabalhar, porque é um fim de linha. Principalmente aqui eu quero aproveitar para mandar um abraço para os companheiros da Máquinas e Manobra, da Portofer, que corresponderam positivamente ao chamado que a diretoria fez na eleição, onde ela botou maciçamente na chapa da casa. Meu agradecimento ao pessoal da Portofer. Ali é difícil de fazer manobra porque é o fim de linha. Ali haveria necessidade, inclusive, até de uma pera ferroviária para poder se inverter a posição da locomotiva. Mas o que o Miro levantou, e você levantou nessa questão ambiental, que é onde tem a ação do Ministério Público contra aquela poluição que emana dali, mas que não perturba só o pessoal dali, não. Quem mora no Marapé, rapaz, sofre até com a fuligem. Porém, o que nós defendemos não é pura e simplesmente, Augusto, matar o paciente porque ele está numa situação muito difícil, muito doente, ok? Não é um paciente terminal que nós temos que aplicar a eutanásia. O que tem que ter ali é ações mitigadoras para amenizar e reduzir aquele impacto. Coisa que nós sabemos que não tem. E principalmente uma coisa, se perturba quem mora lá no Itararé, lá no Marapé ou ali do lado, imagina as condições de saúde do trabalhador que se ativa ali dentro. Então a minha primeira preocupação, a nossa primeira preocupação, e nós discutimos isso, Miro participou comigo na Secretaria de Assuntos Portuários aqui de Santos, de uma reunião que nós fizemos com o secretário, para debater isso. Porque o nosso compromisso, primeiro, é com o trabalhador que nós representamos. Então, nós defendemos que ali tem que ter ações mitigadoras para reduzir aquilo, porque não são equipamentos de primeira linha, entendeu? Então, antes de matar o paciente, é procurar melhorar a condição dele. Eu só queria fazer aqui eu moro no Boqueirão e, frequentemente, vem de lá... Eu morei no Canal 6 muito tempo, e realmente lá era muito forte. Mudei para o Boqueirão até para fugir um pouco. Lá na Pão da Praia nós tínhamos uma fuligem que ficava em cima dos carros, né? E você está respirando isso. No Boqueirão, dependendo se tiver vento, vem de lá aquela nuvem, uma nuvem carregada. Correto. Eu acho que o cheiro, naturalmente, o que nós discutimos, eu particularmente concordo com você. Primeiro que nós temos que aceitar que vivemos numa cidade portuária. Então, se a gente vive numa cidade portuária, a gente tem que conviver com os percalços da atividade. Não adianta. É uma cidade portuária, é turística. Não é turística. Todo mundo sabe que ela é uma cidade portuária. Tem um pouco de turismo, tem o turismo de negócios, mas é uma cidade
portuária. Portanto, nós temos que adequar. O que o Robson está levantando aqui, se as empresas que estão instaladas lá não atendem os requisitos mínimos e médios, e por que não os máximos em contenção de poluição, está aí um motivo de obrigar as empresas. Se o senhor quer continuar trabalhando aqui, o senhor tem que atender as condições máximas de combate à poluição. Não dá para se chegar e dizer acaba com o corredor, como eu já vi, inclusive vereadores defendendo a total extinção da atividade do corredor de exportação. Eu acho que vai ser um problema. Vai ser um problema social até, inclusive. Né? Não é? Só no caso do Sintrapod nós temos lá por volta de 300 homens avulsos do órgão trabalhando só naquele setor. Quer dizer, não estamos falando de uma coisa simples, não. Mas atinge todo o bairro da Ponta da Praia. Olha, eu não consigo entender que uma atividade não consiga ter prevenção do meio ambiente. Corretíssimo. Não é? Você está levantando... Os equipamentos são arcaicos lá. Quando tem. Olha aí. Quando tem. Por isso que você acaba tendo esse... Porque não dá, nós estamos o homem já transcendeu aí as fronteiras do universo e você não ter condições de solução de engenharia que resolva aquilo. Está claro que o que não tem é a disposição... Qual é a principal empresa que está lá? Você pode citar? Posso, não tem problema nenhum. Lá são 3 grandes empresas que estão lá, né? 2 multinacionais e uma nacional, que é a multinacional ADM do Brasil, a Luiz Dreyfus, uma francesa, né? E a Caramuru, que é uma empresa nacional, né? Que tem também um consórcio com o grupo ALL, que é detentora do Terminal 39. Essas 3 são responsáveis por 98% de toda a movimentação no corredor de exportação. Tá? A elas, aí começa o jogo de empurra. Sabe por quê? Porque elas dizem, não, mas no meu contrato de arrendamento, determinadas intervenções têm que ser do escopo da CODESP, da autoridade portuária. A CODESP diz, não é do arrendatário. E por aí vai se... Entendeu? Então, neste conflito, como diria um amigo meu, nessa briga entre o rochedo e o mar, né? Quem sofre é o marisco. E outro que diz que em briga de elefante, quem sofre é a grama. Já deu para adivinhar quem é a grama aí, né? A grama aí está sendo o trabalhador e o conjunto da sociedade ao redor. E eu não falo só do redor, não. Acabei de afirmar aqui, lá no Marapé sofre-se os efeitos da poluição. Agora, você falou que ali é uma área federal, mas eu não consigo entender, por exemplo, a prefeitura não poder ir lá e fiscalizar a parte ambiental. Ela não pode? Augusto, pode, mas aí entra naquela conversa que a gente é um jogo de interesse, né? Qual é o interesse da prefeitura em fiscalizar lá? Porque daí fica esse jogo de empurra. Você vai fiscalizar... Atender a comunidade. Sim, mas aí vai fiscalizar, pode, não pode. Vai fiscalizar com qual intuito? Aí as empresas... Depende da fiscalização, as empresas também não querem, porque elas querem uma coisa, mas não querem outra. Entendeu? E aí fica esse jogo de empurra, sabe? A todo momento é isso. Inclusive, Augusto, existia uma época lá, não faz muito tempo isso não. Hoje o trabalhador trabalha lá com máscara, com EPI, com botas, mas há um tempo atrás, isso não faz muito tempo não. Eu inclusive, eu entrei no Porto em 93. Eu entrei em 93 e em 95... Eu fui lá para o corredor de exportação, eu trabalhava lá, como trabalhador lá de avulso. Trabalhei de 95 a 99. Nós trabalhávamos lá de chinela havaiana, entendeu? Camisa enrolada na cabeça só com o nariz para fora. Cueca. Entendeu? De cueca mesmo, de cueca. O Robson está aqui de cueca. Por causa do calor, não é isso? Calor, sem EPI nenhum, respirando aquilo lá, sem máscara, às vezes não tinha, porque era a CODESP que fornecia na época. Entendeu? Então... comparado a alguns anos atrás, já melhorou muito. Precisa estar anos-luz de tudo que a gente quer, mas melhorou muito, porque era arcaico total. Não tinha segurança alguma. Hoje até que... Agora eu acho interessante, né? As empresas, não vamos falar das nacionais, né? A nacional parte do princípio que aqui é uma bagunça. Mas me espanta essas empresas internacionais que vendem tanta, né, sofisticação e não sei o quê, e permite que o trabalhador... contratos milionários. Não é? Contratos milionários. Então, vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fica aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor
O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial meus amigos da Ozan, 322881. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana, 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o grande João. Eu tinha marcado que o João tá para vir aí no programa, trazer as novidades. Incatep que, olha, vocês que representam os trabalhadores avulsos, o Incatep ganhou a concorrência da Marinha e estava oferecendo diversas vagas para qualificação. É que o OGMO não indica, o OGMO é amarrado, o pessoal do OGMO lá, né? Em vez de abrir os cursos pro pessoal o avulso, eles ficam sentaram em cima lá, quer mandar o pessoal pro Senep, pro extinto Senep, que vai, se não acabou, vai acabar, né? Aí faz curso teórico lá de sacaria. E o cara perde a oportunidade de, por exemplo, operar um guindaste de bordo. As novidades que o Incatep traz na qualificação do trabalhador portuário. Você conhece o centro de treinamento, Robson, Miro? Vocês conhecem o centro de treinamento lá na Ponta da Praia? Precisamos marcar uma visita, né? O João já nos fez o convite e oportunamente estaremos indo lá. Não é? Conhecer lá os equipamentos. Você conhece lá, Miro? Conheço não. Mas tenho vontade. Eu vou falar um negócio pra você. Se você não usar pro trabalho, puta de um videogame. Porra! Eu sou da época do Atari ainda. E eu vou dizer um negócio pra você. Você sabe quem é que bateu o recorde aí, né? Que foi no Incatep, bateu o recorde, né, João? Eu ouvi falar isso um tempo aí, dessa disputa, só que eu não fui. Tá prejudicado. No dia que eu for, a gente altera esse placar. Não, mas sabe quem é que bateu o recorde aí? Diga aí. Adivinha? Vai dizer o Cirino. Não, Cirino, pô. Cirino, Cirino. Opa! Só se for recorde. Não, bateu o recorde aí de tempo, pode voltar comigo. De tempo, movimentação. Aí falou pra mim, bateu no peito lá, tem testemunha.
Fiz muito isso! Coloquei muito a mão na massa! Ele? Mentiroso! Mentiroso. Meu amigo, mas mentiroso. Eu vou dizer uma pra você. O Cirino, o dia que ele mais trabalhou na vida dele foi o dia da Dilma. Foi. Não foi o dia da Dilma que ele suou naquela corda. Aí ele suou, né? Aquela corda. E eu vi a foto, eu ainda falei aqui no programa, eu nem sabia. Eu falei, pô, mas tá parecendo aquelas cordas de carnaval lá do. Aquela corda ia pra lá, ia pra cá. Que ele tava lá, não é? É. Vocês ajudaram? Vocês não, vocês são a essa. Ele falou assim, nunca mais me pego nessa. Eu achei que eu ia em cima do carro. Acho que tava esperando lá 60 cara preparado, sobrou Nunca pra mais ele. me pegam nessa. Como é que tá a posição política do Sintraporte? Vocês estão apoiando o Aécio, estão neutros, estão apoiando a Dilma? Como é que tá? O sindicato, não a questão de cada um, Miro. A gente existe lá no Sintraporte, Augusto, a gente tem algumas posições pessoais, né, que a gente respeita. A gente está procurando aí conversar com todos, no nosso entendimento ainda até pelo pouco avanço que teve na lei, mas houve um avanço, né, e eles estão mantidos aí, estão seguros, nós estamos aí com a tendência de apoiar e votar na Dilma, né, até porque realmente é o que nos dá, está nos dando ainda um mínimo de segurança, né? Porque, na verdade, o PSDB, o AS ainda é uma incógnita, a gente não sabe. Então, a gente está deixando isso bem tranquilo lá no sindicato, não estamos criando posições e forçando ninguém a nada. Fica à vontade. Só que, né, na sua grande maioria lá, né, nós estamos aí com a Dilma aí, vamos para a votação no domingo aí, bem conscientes. Muito bom. Você quer comentar isso? O Miro está correto, está falando, mas você viu que ele tomou cuidado. Ele falou que as posições são pessoais, mesmo de diretoria, não é diretoria fechada. Por quê? Porque não houve uma consulta à categoria e é claro nos nossos estatutos que um posicionamento desse só poderia ser feito com uma assembleia onde tivesse a participação da ampla maioria. E não é o costume que nós temos. Agora nós temos um sentimento aí. Agora, em que pese, e você registrou bem, que foi o único dia que nós conseguimos botar o Cirino para trabalhar, né? E o Miro falou certo. Ele pensou que ele estava convidado para ir na caminhonete junto com a Dilma lá em cima. Quando ele viu que era para segurar na corda, não teve mais como sair. Mas não correu. Mas fez um trabalho bonito. Meus parabéns para você, beleza e tal. Há uma coisa, viu, Augusto, que você vê, olha só. Nosso compromisso primeiro é com a categoria. Tá aí, ó, graças a Deus, eu hoje tenho uma satisfação pessoal, né? Porque sempre minha luta foi pelo coletivo, mas hoje eu tenho uma satisfação pessoal de, depois de 4 mandatos consecutivos, ter tido a graça de fazer o meu sucessor, né? Que tenho certeza que a categoria está em boas mãos. Então isso é algo que me enche de prazer e satisfação. Porém, nós temos algumas coisas que tem que ser claras e tem que se colocar, Augusto. Eu vou aproveitar para colocar no seu programa de televisão em primeira mão algo que está nos afligindo. E vejam bem, hoje nós não estamos sendo corporativistas, porque se fôssemos, a primeira posição era ter um posicionamento contra o PT. Não estou dizendo aqui a Dilma, não. O PT. Por quê? Você sabe da história do terreno do Sintraporte ali na Costa, Augusto? Você conhece? Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar por alto. Vocês tinham o espaço lá. Há mais de 40 anos. Não atenderam um prazo para a utilização do espaço e perderam a área, não é isso? Quando foi agora recentemente... olha que nós iniciamos a construção. Há mais de 40 anos que aquele terreno estava sob a guarda do Sintraporte. Como outros sindicatos, é bom deixar claro, não é uma prerrogativa do Sintraporte. Outras associações e sindicatos também se utilizam de uma área que era inicialmente da Codesp, que hoje é da União. Da União, entendeu? E foi através do Ministério do Transportes, tudo feito. Quando ficou agora no final, entendeu? Que havia um prazo para ser construído e não foi, infelizmente uma instituição chamada LBV, da qual eu tenho lá minhas reservas, porque me apresentaram um quadro muito bonito, né? Mas eu acho que a tinta que foi pintada esse quadro é tóxica. Na minha opinião, essa tinta é tóxica. E aí o que é que aconteceu? Entraram com uma ação, retomaram a área depois de ser iniciada a construção, retomaram a área para a União, foi julgado lá na primeira instância da Justiça Federal, e aí, vejam bem, não é acusação leviana não, hein? Porque eu estou hoje determinado a procurar o Ministério Público e a própria Polícia Federal para ver o que está acontecendo de fato com aquele terreno. Porque diziam que não podia ter cessão onerosa, não podia se cobrar nada ali, entendeu? Tudo que fosse construído era só para o uso da entidade. E de repente,
quem patrocinou essa ação contra nós, entendeu? E nós sabemos que foi a LBV, estou dando o nome aqui, a LBV. O que é que aconteceu? Houve uma decisão de retorno dessa área para a União. E agora nós estamos sabendo, eu passei por lá, fiquei sabendo, derrubaram o muro do fundo, estão meio que pavimentando aquela área toda. E aí, Augusto, eu fiquei sabendo que vai ser cedido para ser um estacionamento. Estacionamento que vai gerar receita, entendeu? E ainda mais, a LVV me parece que não vai, eu tenho que apurar isso antes de fazer a denúncia. Não vai ela administrar, vai terceirizar para ser uma geração de receita que será repassado parte para a LVV. Nós precisamos colocar isso à clara. O PT tem que explicar se realmente, e eu digo PT porque quem está na gestão do SPU aqui em Santos é um companheiro do PT que já teve na diretoria da Codesp, o Serginho, e que antes dele foi o nosso amigo Esmeraldinho, e que rodou, perdeu o seu cargo porque ele tinha uma posição que entendia que o Sintraporte deveria ser o detentor da área. Então... Esse é um dos motivos dele ter... Com certeza, isso não foi, mas com certeza foi um dos problemas que aconteceu. E nós vamos querer saber o que é que está acontecendo, porque senão eu e o meu sucessor vai passar por leniente, por conivente com essa mudança se nós não fizermos nada. No mínimo, porque nós poderíamos estar fazendo muito mais do que isso, que nós somos bons para fazer barulho também, viu? Podíamos estar com um carro de som aí, pregando não ao PT, estamos sendo responsáveis. Agora esperamos que os nossos amigos nos dêem uma resposta, que nós sabemos que tem gente envolvida nisso aí. Eu tenho que passar para um outro tema, mas eu queria fazer uma observação quanto a esse tema, né? A gente tem que entender a origem desse terreno. Muita gente não sabe, mas esse terreno ele corta a cidade toda da pedreira, né, da antiga pedreira, da onde se tirou todas as pedras que construíram o cais. Então, ali tinha uma linha uma linha férrea, né? Apesar que não era vagão, era vagões. Enfim, eu não era nem nascido, né? O Robson já tem ficha. Mas enfim. E aí essa área se incorporou ao patrimônio da Codesp e que depois acabou cedendo em algumas áreas à prefeitura e outras direto para alguns sindicatos. O Sindaporte ocupa uma área dessa, a Atmas ocupa e outras entidades também ocupam. Eu particularmente penso que essas áreas deveriam, nada contra a LBV usar, mas acho que a LBV é uma instituição nacional que tem em várias cidades, tem uma estrutura comercial muito forte, né? Você já deve ter recebido ligação da LBV para ajudar. Quer dizer, não dependem desta área. Esta área não vai interferir em nada o trabalho da LBV. Diferentemente dos sindicatos que vivem hoje uma dificuldade muito grande, porque a gente sabe dessa briga avulso, vinculado, esse esvaziamento da atividade portuária que nós tivemos por muitos anos na nossa cidade, que vem sendo reconstruído. Portanto, nada mais justo que essa área se mantivesse ao Sindaporte. Aí, ao Sintraporte. Mais ainda me surpreende, a área estava com vocês, tiram a área de vocês, dão para uma outra entidade que vai acabar explorando através de alguma atividade que não é o fim da LBV, que se falasse para mim, não, nós vamos construir uma creche aqui para 1000 crianças, tudo bem. Agora, para transformar no estacionamento, está muito distante da atividade fim, né? Eu só vou, a partir dessa, eu quero agradecer o espaço que você nos permitiu aqui, Augusto, mas agora eu só vou mesmo me expressar a respeito dessa situação após levantar os últimos detalhes, conversar com o companheiro Serginho aqui no SPU e com certeza eu acho que isso vai desaguar nas barras da Justiça, seja da Polícia Federal, seja do Ministério Público. Alguma coisa está cheirando mal nessa história, eu só não sei o que é. Miro, quais são as prioridades são 4 anos o mandato, né? 3 anos. Quais são as prioridades nos próximos 3 anos como presidente? Então, Augusto, a prioridade a gente já tem um trabalho aí, né, que vem agora do comando do Robson, né? A prioridade é a gente manter esse trabalho e procurar avançar em algumas coisas, né? Existem algumas prioridades. A gente precisa, no nosso entendimento, avançar na questão do trabalho avulso, porque o trabalho avulso nosso não é só nos navios. A gente tem toda uma retaguarda, que hoje com a nova lei permite que a gente
representa esses trabalhadores, tanto do órgão quanto fora do órgão. Então a gente quer avançar nessas retaguardas. A gente tem algumas coisas lá da questão dos aposentados também, que está na nossa proposta, que nós queremos colocar nessa gestão agora, não que não tenha sido colocado. Aqui, nesse último mandato, nós sofremos várias situações, inclusive a mudança da lei e tal, e isso tomou muito tempo e tomou muita luta, muito desgaste. A gente ficou parado em algumas situações. E a gente agora quer colocá-las para andar. Essa questão dos aposentados, porque a gente entende que tem que ter uma parte social melhor para aposentado, tem que ter algo atrativo para que o aposentado venha no local que é sua casa, foi sua casa e continua sendo, entendeu? Temos alguns projetos também de dentro do sindicato mesmo, como a gente tem um espaço grande lá, de procurar fazer uns cursos para os trabalhadores, né? Nós já estamos em contato com algumas pessoas aí, né, que dão esse tipo de curso, para dar uns cursos para o trabalhador se qualificar melhor, né, para uma parceria, né? Uma parceria para a concorrência que está vindo aí. Temos também algumas as lutas que tem que ser feitas para as empresas que a gente tem lá terceirizadas, né? Empresas que trabalham em mecânica, em soldadores, várias situações lá, que a gente precisa também melhorar bastante, né? Uma questão, e aí envolve a Codesp também, né? Então nós vamos procurar avançar um pouco em todas as frentes, né? Com propostas, com inteligência, né? Mas procurar avançar em tudo para dar uma melhoria aí para os trabalhadores. Eu queria que você fizesse aí um balanço desses 4 mandatos, né, que você esteve à frente, e o que você gostaria de registrar de importante, o Robson. Primeiro eu gostaria de dizer algo aqui, que complementar a fala do Miro, que ele não quis falar e tal, mas a luta dele já começa hoje, logo mais, daqui a pouco ele está se dirigindo a Brasília, aonde vai estar havendo a nova composição da chapa que vai ser a diretriz da Federação Nacional dos Portuários. Eu até então era o diretor para relacionamento de avulsos, né? E o Miro já vai ser o primeiro embate dele a nível nacional, já está indo caminhando com as pernas dele, e eu desejo sorte, viu, companheiro? Porque o jogo é pesado, né? Santos é o maior porto da América Latina, mas é pesado. Eu gostaria, Augusto, primeiro agradecendo a Deus por ter me dado a oportunidade de presidir o maior sindicato de portuários da América Latina, porque há de se dizer que o sindicato dos Sintraporte não representa tão somente avulso, mas também os avulsos, né? Nós temos aí os empregados da Companhia Docas, nós temos os empregados das empresas terceirizadas, seja ela a Tervan, a MPE, a NOA, que faz a atracação e desatracação de navios complementarmente ao pessoal de Codesp, e dizer que, ao final desses 4 mandatos, eu considero o saldo positivo. E digo isso respaldado pela votação que o meu sucessor teve, o Miro. Se tivesse sido um mau presidente, com certeza ele não teria tido essa votação, ok? Então é gratificante, mas nós não fizemos nada mais do que o nosso trabalho, com muita dificuldade, em alguns momentos sem saber o que fazer, né? O Miro falou das lutas aí da MP 595, mas tivemos também o TAC com intervalo de 11 horas. Tudo isso nos colocou diante de situações dificílimas, né? Onde construímos, inclusive, algumas inimizades no caminho, algumas inimizades que eu quero relatar aqui, tive a oportunidade de reatá-las, episódio do amigo Austin Flores, entendeu? Que durante um momento foi um grande algoz nosso e que hoje está repaginando e vendo. Eu encontrei recentemente, passou por um problema seríssimo de saúde, teve que fazer uma cirurgia de cabeça muito grave e tal, entendeu? E isso prova que o ser humano tem a capacidade de se reinventar. E as dificuldades estão aí. Dizer ao Miro que eu peço a ele que, acima de tudo, ele nunca perca a humildade, que ele tenha dentro de si a clareza de que ele pode muito, mas não pode tudo. Entendeu? Ele, em muitos momentos, ele vai ter que dobrar o joelho e pedir a Deus que Deus o ilumine, que Deus o oriente, porque não é profissão. A profissão do Miro é portuária. No sindicato é uma missão. E essa missão, ela só terá um bom êxito se contar com as graças de Deus. Não vire as costas para a sua categoria, e eu sei que ele não vai virar as costas para a categoria. Eu tenho plena confiança no Miro e na sua capacidade. A única coisa que eu não ouso fazer aqui, Miro e Augusto, me permita a brincadeira, é fazer como o Maluf fez com o Pita, dizendo: se ele errar, cobre de mim. Não, se ele errar, cobre dele.
Se ele errar, se o Miro errar, cobre dele. Mas eu tenho a convicção de que o Miro está preparado, está com capacidade, adquiriu essa capacidade para gerir o futuro do Sintraporte. E agradecer àqueles companheiros, tanto os que permanecem comigo na diretoria até hoje, quanto aqueles que passaram em algum momento, como João Grandão, como Bola, como Éder, falecido Mossoró, Cabral, companheiros que ajudaram a construir. Então agradeço a todos e de coração, Augusto, agradeço mais uma vez essa oportunidade nesse derradeiro momento, tá me dirigindo aos telespectadores dizendo o seguinte: se não fiz melhor foi porque não pude. A minha vontade era de ter feito muito mais. Obrigado. Olha, a palavra emociona. Olha, eu não tenho amizade com o Miro, mas eu também não tenho muito contato com ele. Mas as poucas vezes que eu tive contato com o Miro, ele sempre estava envolvido quer dizer, nesse dia a dia sindical, né? Sempre lutando, brigando pela categoria. Acho que não vai ser diferente agora. Quer dizer, se antes você estava tão envolvido, em alguns momentos até alterado, como eu falei no início do programa, acho que a gente vai ficando velho e vai aprendendo a dosar isso, apesar que ainda tem que perder a cabeça de vez em quando para fazer... De vez em quando não, quase sempre você tem que perder a cabeça para fazer valer os teus direitos, né? Acho que não vai ser diferente agora, né? Não vai. Eu queria só fazer algumas colocações, porque todos os agradecimentos, Augusto, acho que o Robson já fez, mas eu queria primeiro agradecer a ele, né? A gente não é aqui uma questão de ficar elogiando, mas agradecer a ele, porque essa oportunidade, na verdade, quem dá pra gente é quem está no cargo de presidente. Como não vai ser diferente comigo futuramente. E ele me deu essa oportunidade e confiou em mim. E a gente, em alguns momentos, a gente acertou, em outros nós erramos, mas procuramos sempre conduzir a coisa de uma maneira mais serena possível. E eu não tenho dúvida que essa oportunidade que ele me deu fez com que a gente crescesse bastante aí, né, em toda essa questão aí portuária. Mas eu queria aqui já, de antemão, novamente, né, porque eu já fiz isso algumas vezes essas últimas semanas, mas agradecer a ele pela confiança e dizer que toda a minha trajetória até hoje, e a que eu vou com certeza seguir em frente aí, eu devo muito a ele, sou muito grato a ele por tudo que aconteceu na minha vida aí, e eu sei do que vai acontecer ainda, tá? Quanto aos trabalhadores, suas famílias, tudo, vocês podem ficar tranquilos. Eu estou preparado, hoje eu estou preparado para ser presidente do sindicato, estou preparado para cuidar, entendeu, dos nossos trabalhos, cuidar das nossas famílias, tá? Sem dúvida alguma. E tenha a humildade de, se em algum momento entender que não sei do que estou falando, ou me perder em algum momento, em recuar, buscar as pessoas mais experientes, como o Robson, que vai estar na diretoria com a gente, como outras pessoas. Quero agradecer aqui também, ao meu amigo Pestana, que nos ajudou muito nessa eleição aí, tá? Queria agradecer a ele, que está sempre me ligando, conversando no WhatsApp todos os dias aí, tá? Não vou citar mais nomes aqui, porque você acaba esquecendo de alguém, mas agradecer a todos que se envolveram, a todos que entenderam a importância dessa diretoria continuar, tá? E nós estamos preparados. Eu quero tranquilizar qualquer trabalhador, família desses trabalhadores, qualquer aposentado, qualquer pessoa envolvida no sindicato, associados, pessoas que participam do dia a dia do sindicato, que nós estamos preparados e que nós vamos conduzir a coisa da melhor maneira possível, com certeza. Acho que isso é importante, né? Porque o trabalhador depositou 87%, é um número significativo, Miro. Então você tem uma responsabilidade muito grande numa categoria que vive no susto, né, Robson? Cada dia é uma novidade, não é? Principalmente porque depende de uma regulamentação federal que a gente não sabe o próximo presidente como vai entender, não é, esse processo. Eu acho que só que tem que brigar muito. Acho que o trabalhador avulso é uma característica da atividade portuária, né? E a gente sabe que os terminais tem movimentação. Eu particularmente sou da opinião que nós não poderíamos, os terminais tinham que ser públicos. Eu particularmente acho que os terminais têm que ser públicos. Você não pode ter a entrada e saída de mercadoria de uma nação como o Brasil, na mão de 2, 3 terminais, né? Quer dizer, você tinha que ter os terminais tinham que ser públicos os operadores vão lá, requisitam a mão de obra, requisitam o trabalho. Eu particularmente acho que esse é o melhor formato, porque dá liberdade. Senão fica que nem um açúcar, né?
que virou um monopólio. Quer dizer, o cara, para exportar açúcar, ele tem que exportar pelo próprio concorrente dele, né? Se um outro cara quiser exportar açúcar, ele tem que ser obrigado a exportar por um concorrente dele. Estou errado nisso aí? Então, eu acho que isso é que tinha que mudar um pouco. Né? Mudar um pouco não, mudar totalmente. Mas são mudanças... Pô, você manda, pô. Eu, ao final e ao cabo, eu só gostaria de fazer um último agradecimento, deixei por último, de propósito, por isso que eu lhe pedi agora, a minha família. Eu queria agradecer a minha esposa, né, aos meus filhos, até aos meus netos, pela ausência em muitos momentos, a questão da ausência, e o Miro hoje leu um trecho do que um diretor nos escreveu dizendo da ausência que o filho já sente dele, né, de estar em casa, de não estar em casa. Eu quero agradecer a você, Titi, né, mandar um beijão aqui, ó, eu te amo, tá bom? E obrigado por ter aturado esse nego velho aí durante todos esses anos aí, a ausência desse nego velho aí, tá? Obrigado aí de coração. 20 anos de Alvará mais, 20 anos. Mole, 40 anos e quase 20 dentro do sindicato, dividir o sindicato com ela. É uma responsabilidade. Isso é importante. Robson, muito obrigado pela tua participação, viu? Eu que agradeço mais uma vez, Augusto. E cuida desse garoto aí, tá? Cuida dele, coloca debaixo do braço, porque muitas vezes ele vai precisar vir aqui para divulgar o que se precisa. O espaço, quando precisar, é só pedir que o espaço vai estar aberto. Miro, muito obrigado aí, boa sorte no teu mandato, viu? Obrigado, Augusto. A gente agradece o espaço aí, vamos procurar sempre estar próximo aí, trazendo aí todas as notícias aí. Muito bom. Obrigado a todos aí. E a família portuária também. E ele já vai dizer para sua esposa, como é o nome da sua esposa? Não, minha filha, minhas duas filhas. Como é que Isabela e Alice, um beijo para as duas. Já vai Papai ama você. Já vai dizer, olha, começar, né, esse distanciamento em razão, né, de uma atividade tão difícil que é comandar uma classe trabalhadora. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.